Nós vamos então aqui iniciando o nosso estudo de hoje. Muito bem, voltando. Vamos lá, iniciando então o nosso estudo de hoje. Nós vamos dar continuidade no o Livro dos Espíritos. Nós vamos para o livro número 4, Esperanças e Consolações, finalizando provavelmente o capítulo número 2, Penas e Gozos Futuros. O item é o número 6, né? Finalizando, na verdade, o item número 6, Expiação e Arrependimento. E nós cravamos aqui na questão número 1000. Vamos aqui da 1000 até 1002 para fecharmos esse item. Bom, nós estudamos aqui nos temas anteriores Kardec falando sobre a questão da expiação, se ela se realiza no estado corpóreo ou no estado de espírito. Nós vimos que acontece nos dois, no estado de espírito, voltado principalmente para as expiações dentro do campo moral, ou seja, né, o espírito vivencia muito, principalmente culpas, medos, remorsos, né, que são os sentimentos mais intensos de espíritos nessa condição que nós estamos ainda hoje, né, nessa condição evolutiva. Então, no plano espiritual, o espírito sempre revê a sua história, sempre revê a sua trajetória, e aí então, analisando os seus erros e acertos, ele então acaba experimentando no mundo espiritual aquele sentimento de culpa, né, aquele sentimento de que poderia ter feito melhor. Bom dia, Flávio. Bom dia, Sonja. Na questão 999, Kardec coloca: se o arrependimento durante a vida é o suficiente para extinguir as faltas e fazer que se mereça a graça de Deus. Responderam os espíritos que o arrependimento auxilia a melhora do espírito, mas o passado deve ser expiado, né? Então não tem jeito. Fazendo assim uma analogia bem simples, eu posso fazer alguma compra, perceber que essa compra me trouxe problema, e eu então fiquei arrependido de ter comprado. Isso não anula o débito que eu vou ter que pagar, né, com a loja que me vendeu aquele produto. Então, de uma forma ou de outra, o arrependimento vem como uma lição, mas a lição mais importante é exatamente vivenciar na prática o reparo tão importante para o espírito. Por isso, Kardec, na questão 999A, ele coloca, né, se de acordo com isso um criminoso dissesse que, tendo de expiar o passado, não precisa se arrepender, quais seriam para eles as consequências? Então ele coloca para nós aqui também que muitas vezes a gente pensando, já que me arrepender agora não muda a situação que eu estou vivendo, então eu continuo como eu estou, né, e depois no futuro eu resolvo tudo isso. E aí então vem exatamente na questão número 1000, dando sequência nesse mesmo raciocínio, Kardec pergunta, né, se podemos, desde esta vida, reparar as nossas faltas. Então, o arrependimento é para nós o início dessa transformação, porque, como nós vimos na questão anterior, é o início desse trabalho de mudança, né, porque todo momento, todo o espírito que inicia esse trabalho de transformação interior, ele passa por um processo. E esse processo ele não começa na parte mais intensa, digamos assim, que seria a reparação em si, a vivência na prática. Mas é necessário que primeiro venha a conscientização daquilo que o espírito experimentou, e essa conscientização, o que para nós pode parecer algo bastante simples, ela demanda do espírito um esforço muito grande, porque desde que você tenha os valores morais bem estabelecidos, fica fácil você perceber quando você comete um erro, quando você precisa reparar que você não devia ter feito aquilo. Mas para um espírito que não tem esses valores desenvolvidos, aquela atitude que ele tomou, por mais equivocada que seja, é absolutamente normal. E toda a consequência negativa daquilo que ele praticou
virá, na verdade, para intensificar o seu estado de revolta, porque no seu modo de entender, ele agiu de um modo justo, mesmo que essa justiça tenha muito mais a ver com o seu interesse do que o interesse dos outros. Então, quando a gente fala sobre aqueles 3 caminhos, né, o arrependimento, a expiação e depois a reparação, esse arrependimento, que é esse primeiro passo, depende muito do grau de compreensão que o espírito tem. Quanto mais primitivo, quanto mais endurecido ele se encontra, mais difícil é ele reconhecer que aquilo que ele praticou foi errado. Mas no momento em que o arrependimento vem, porque ao chegarmos numa condição como essa que nós estamos agora, em que nós temos um pouco mais de esclarecimento, um pouco mais de entendimento, o arrependimento ele vem para nós de uma forma constante. Nós sempre nos arrependemos daquilo que nós fazemos de errado. Só que, pelo fato de nós não termos ainda essa estrutura moral bem estabelecida, nós continuamos ainda cometendo equívocos por fraquezas, por tendências, mesmo sabendo que é errado. Então nós temos ali a diferença, né, entre nós termos a compreensão do certo e do errado e resistir à tentação de praticar esses atos equivocados. Mas o arrependimento em nós ele já se mantém aceso. O arrependimento já traz para nós aqui aquela capacidade de auto-julgamento. Mas para o espírito chegar nessa condição é uma longa trajetória. E depois que vem então o arrependimento, ele precisa ali de forças para fazer, né, para passar por esse processo de expiação, que é vivenciar o resultado daquilo que ele praticou, como forma de aprendizado, e depois a reparação, consertar aquilo que ele fez. Porque a expiação não quer dizer o reparo. São 2 etapas diferentes, embora possam acontecer ao mesmo tempo. O Tico colocou, não está se confundindo arrependimento com expiação. E o arrependimento é um estado moral, né? E a expiação é a vivência, a prática do resultado daquilo que foi experimentado. Então são fases diferentes, né? Não podemos colocar o espírito numa expiação se ele não tem condições de compreender aquilo que ele está vivenciando, porque para ele não vai passar de uma injustiça, não vai passar de um castigo que ele não merece. Então o arrependimento é exatamente a conscientização. E quanto menos compreensão o espírito tem daquilo que ele vivenciou, menor é o efeito da experiência da expiação que ele está vivenciando, porque ele não sabe por que está fazendo aquilo. A Sonja colocou, né, ao reconhecer que fizemos algo que não devíamos, podemos, no primeiro momento, sentir algum tipo de remorso, né, que é o despertar, né, da consciência do espírito. No entanto, o remorso nos prende a uma espécie de autopunição. Ao contrário, quando nos arrependemos, reconhecemos nossa falta, mas começamos a pensar numa possível reparação, correção de rota e evolução, de fato. Então, esse despertar da consciência, que vem esse tipo de remorso, que vem o arrependimento, que vem o sentimento de culpa. Então são germes que começam a brotar dentro de nós, que mostra que a nossa consciência já começa a ter realmente ali uma capacidade de discernir o certo do errado. Então é aquele alerta que grita na nossa consciência, e inclusive, conforme a gente vai desenvolvendo esse sentido, ele vai ficando mais apurado, nós somos capazes de antecipar aquilo que nós vamos praticar. Por exemplo, quando eu vejo alguma coisa e eu sei que é errada, a minha consciência de imediato já chama a minha atenção. Basta apenas que eu precise, então, resistir ao impulso de praticar aquele ato. Então, quanto mais os nossos valores vão se desenvolvendo, mais antecipação nós temos de tudo aquilo que nós temos a opção de praticar, mas escolhemos em não fazê-lo exatamente por saber, primeiro, que é errado, e segundo, por anteciparmos as próprias consequências. O Tico até colocou, né, expiação colocada como cumprimento de pena, né? Muitas vezes é isso, né? Só que na verdade a expiação ela acaba sendo uma fase de aprendizado muito importante, que é necessário que o espírito compreenda que ele está vivendo aquilo não por castigo, mas para que ele possa ter a compreensão do ato que ele praticou, né?
O Dudu colocou, né, isso é o início do autoconhecimento, a parte do processo. Mesmo errando no ato, né, de fato. Né, o Moço colocou para nós, né, pai que agride o filho durante a vida toda, com palavras e fisicamente. Né? Nesse caso seria ali uma punição, né? Ou melhor, seria ali uma atitude desse pai que depois, no final, acaba compreendendo o erro que ele praticou. Porque esse detalhe da relação entre familiares, muitas vezes nós temos ali sentimentos que são nobres, mas são vivenciados de uma forma equivocada. Tem até um terapeuta, né, que ele fez um comentário muito interessante, que ele dizia assim, que muitas vezes um pai, uma mãe dentro do círculo familiar, ele demonstra o seu amor pelo cuidado com os filhos. No caso, por exemplo, trabalhar ali intensivamente para poder ter recursos para pagar a escola para o filho, aquela mãe que faz o alimento dentro de casa, né, o outro que cuida da saúde e tudo mais, sem necessariamente investir em sentimentos que demonstrem realmente, né, o amor. Então, muitas vezes, a dificuldade que o outro tem de expressar esse sentimento, ele acaba substituindo por atitudes. Porque depois ele vai dizer, não, mas eu fiz tudo que eu podia. Eu fiz tudo que era possível para fazer, só que aquilo que era o mais sensível acaba não aparecendo. Então, são etapas também que nós vamos aprendendo a aflorar esses sentimentos nobres, porque precisa realmente de sermos mais sensíveis, de demonstrar isso na prática, de nos abrirmos a esse sentimento, de demonstrar para outra pessoa esse amor. Né? Então, enquanto isso não acontece, as pessoas costumam, nós de modo geral, costumamos então ter ali uma forma de demonstrar esse cuidado sem necessariamente explicitar esse sentimento de amor. Né? Então faz parte também desse processo de desenvolvimento. Então, aqui para o nosso estudo aqui, vamos lá. Número 1000, Kardec pergunta: podemos desde esta vida resgatar as nossas faltas? A resposta sim, reparando-as. Então lembra que nós falamos lá em cima do arrependimento, que Kardec perguntou se era possível, se o arrependimento vinha agora, nessa existência, ou né, no mundo material. E aí nós estudamos, junto com Miramês, aquelas 3 situações que o arrependimento acontece durante a nossa existência, que já é o início de transformação, que o arrependimento acontece nos momentos finais da vida de uma pessoa aqui no mundo material, já é o início também, porque ele chega no mundo espiritual com o desejo de reparar, e há aquele que somente se arrepende no mundo espiritual, muitas vezes até de uma forma tardia. Então, o arrependimento. A expiação, que Kardec perguntou na questão 999, ou melhor, na 998, ele colocou para nós que a expiação pode acontecer na existência corpórea, através de provas a que o espírito é submetido, e na vida espiritual pelos sofrimentos morais decorrentes do seu estado de inferioridade. Então nós já vimos o arrependimento, tanto no mundo físico como no mundo espiritual, a expiação, tanto no mundo físico como no mundo espiritual, e nessa questão número 1000, Kardec pergunta se a reparação pode ser feita nessa vida atual ou numa existência futura ou mesmo no plano espiritual. Vamos então aqui para aquilo que Kardec e os espíritos responderam. Sim, reparando-as. Então é possível resgatar as faltas, reparando-as desde já. Mas não julgueis que repará-las por algumas privações pueris, ou por meio de doações de após a morte, quando de nada mais necessitais. Deus não considera um arrependimento estéril, sempre fácil e que só custa o trabalho de bater no peito. Bater no peito naquele estado de autopunição, né? Que a gente vê, né? Bate no peito dizendo que minha culpa e tudo mais. A perda de um dedo, quando se presta um serviço, apaga maior número de faltas do que o silício suportado durante anos, sem outro objetivo que o bem de si mesmo. O mal não é reparado senão pelo bem, e a reparação não tem mérito algum
se não atingir o homem no seu orgulho ou nos interesses materiais? De que lhe serve restituir após a morte, como justificação, os bens mal adquiridos que foram desfrutados em vida e já não lhe servem para nada? De que lhe serve a privação de alguns gozos fúteis e de algumas superfluidades, se o mal que fez a outrem continua o mesmo? De que lhe serve, enfim, humilhar-se diante de Deus, se conserva o seu orgulho diante dos homens? Então, Kardec trouxe, os espíritos trouxeram aqui exatamente esse entendimento, né? Então, essa reparação, quando ela é motivada realmente com o desejo de reparar a falta cometida, de aliviar a consciência daquele arrependimento, daquela culpa que o atormenta, esse resultado é positivo. Outras vezes, ele simplesmente parte para essa reparação para poder parar de sofrer. E existe realmente, nós já conversamos sobre isso, aqueles casos em que o arrependimento vem somente quando o indivíduo, então, ele é pego, ele é flagrado naquilo que ele pratica. Aí ele vai dizer, eu não devia ter feito isso. Mas enquanto nada aconteceu, ele continua praticando normalmente, mesmo sabendo muitas vezes que é errado. Por isso, então, nós temos que ver aqui como é colocado para nós, né? Que, deixa eu pegar aqui o trechinho, que ele falava aqui de Deus, né? Que, Deus, na verdade, nós já vimos isso aí com o espírito, deixa eu lembrar aqui o nome dele, com Erasto, né? Que Deus nos julga pelas nossas intenções. Então, julgar as intenções, né, todas as nossas ações, elas só têm valor quando você analisa as intenções. Nós já vimos, por exemplo, a respeito da caridade, né? Muitas vezes alguém pratica a caridade com diversas motivações. Ou temos ali várias práticas de caridade com motivações diferentes. Então eu posso praticar a caridade porque eu sinto culpa, eu posso praticar a caridade porque eu quero garantir o meu benefício futuro, eu quero praticar a caridade por verdadeiro amor ao próximo. Então, certamente que o ato em si, ele traz os seus benefícios, mas é a motivação que vai trazer para aquele que praticou os reais benefícios. Kardec ele fez menção aqui de 3 questões anteriores, para a gente poder fazer aqui um aprofundamento dessa resposta, né? Então, quando ele diz aqui, né, que a perda de um dedo, quando se presta a um serviço, apaga maior número de faltas do que o silício suportado durante anos, sem outro objetivo que o bem de si mesmo. Ele coloca aqui para nós vermos a questão 726 aqui do nosso Livro dos Espíritos. Nós vamos a ela. Aqui no item, deixa eu ver, 726, só um instantinho, tá aqui. Aqui no capítulo número 5 das Leis Morais, Lei de Conservação, no item número 5, privações voluntárias, mortificações. Então ele coloca na 726. Se os sofrimentos deste mundo nos elevam, conforme os suportamos, podemos elevar-nos pelos que criamos voluntariamente? Então eu me sinto culpado, aí eu imponho para mim mesmo um determinado sacrifício. E aí então a gente pergunta, mas esse sacrifício tem validade? Aí a resposta que os espíritos deram para Kardec a esse respeito, né? Que já que os sofrimentos nos elevam, quando esse sofrimento vem para nós como uma prova, como uma luta bem lutada, como uma prova bem vivida, mas quando nós criamos situações de sofrimento, como é o caso, a gente vê pessoas, por exemplo, né, no caso, vemos muito isso em religiões tradicionais, em especial nós temos ali no islamismo, por exemplo, onde nós temos ali o Ramadã, né, aquele momento em que das 6 da manhã até as 6 da noite você não consome alimento, você fica em jejum. Tem uma representação religiosa para essa prática, mas essa fome que você passa durante o dia, qual é o sentido dela exatamente? Isso vai te tornar uma pessoa melhor? Isso vai fazer com que você se eleve espiritualmente? Se por acaso eu decido, então, no caso nós encontramos também práticas religiosas de imprimirmos sobre nós mesmos determinados suplícios, de dor, por exemplo, vemos pessoas se machucando, pessoas se ferindo, acreditando que esse sofrimento tem uma representação
que demonstra ali a elevação do espírito. Isso tem algum sentido? Resposta dos espíritos, vamos lá. Os únicos sofrimentos que elevam são os naturais, porque vêm de Deus. Ou seja, né, esses sofrimentos, então, são resultados das provas e expiações do espírito. Isso vem de acordo com as suas necessidades. E essas provas bem cumpridas, essas provas bem vividas, é que vai fazer com que o espírito, adquirindo aquele conhecimento, esse aprendizado, vai fazer com que ele cresça de fato. Agora, muitas vezes nós criamos situações de autopunição sem que isso tenha uma motivação de crescimento, a não ser ali, muitas vezes, para aliviar a consciência do indivíduo, mas isso não mostra uma grande transformação. E depois ele continua. Os sofrimentos voluntários não servem para nada, quando nada valem para o bem de outros. Crês que os que abreviam a vida através de rigores sobre-humanos, como fazem os bonzos, os faquires e alguns fanáticos de tantas seitas, avançam na sua senda? Por que não trabalham antes em favor de seus semelhantes? Que vistam o indigente, consolem o que chora, trabalhem pelo que está enfermo, sofram privações para o alívio dos infelizes, e então sua vida será útil e agradável a Deus. Quando, nos sofrimentos voluntários a que se sujeita, o homem não tem em vista senão a si mesmo, trata-se de egoísmo. Quando alguém sofre pelos outros, pratica a caridade. São esses os preceitos do Cristo. Então, essa aqui então é uma explicação bem clara para nós do que são essas privações voluntárias, essas mortificações que nós nos impomos. Bom dia, Elcio. Bom dia, Didima. Andréia colocou aqui para nós. Será que isso não foi proposto de forma que a pessoa possa passar o dia em reflexão sobre suas faltas, né? O objetivo do Ramadã é esse estado de maior proximidade com Deus, né? Essa é a prática. Mas assim como tantas outras práticas, né, Andréia, de nada adianta você se privar, por exemplo, né? Você não pode ter relações sexuais, você não pode consumir bebidas, você não pode se alimentar nesse período. Mas depois à noite você pode. Então a gente fica se perguntando, se você se priva daquilo que para você considera uma necessidade, mas dentro do campo moral você não muda as suas atitudes, qual é exatamente o efeito disso tudo? Aí então a gente vai entender que a proposta ela pode ser positiva de você ter essa prática para você se elevar, para você refletir, para você meditar a respeito da sua relação com Deus. Mas se você não compreende a essência dessa prática e você não se transforma moralmente, de que adianta? Muitas vezes nós vemos, né, situações que são absolutamente contraditórias. Você está no Ramadã, mas ao mesmo tempo você está de prontidão numa guerra. Guerra essa que você defende, porque você acha que o outro é seu inimigo. Então a gente se pergunta, mas qual é o sentido disso tudo? Ou então quando você tem ali dentro da sua casa, você é uma pessoa autoritária, você é uma pessoa que gosta de controlar os outros, de agredir verbalmente, mas você não se alimenta porque você está na relação de comunhão com Deus. Então são essas práticas que nós vemos que são práticas muito mais exteriores do que práticas realmente íntimas que fazem com que o indivíduo se eleve. Então esse tipo de privações, como é colocado, né? Então seguindo até mesmo aqui a ideia dessa resposta que os espíritos apresentaram para nós. Em vez de você passar fome, se alimente bem e vai para a rua ajudar quem não tem o que comer. Aí sim você mostra que o seu sacrifício de você se privar, né, de atividades, de situações que para você seriam prazerosas, para você realmente ajudar, isso traz o benefício. Então percebemos, né, que nós ainda temos uma relação com Deus que é uma relação de barganha. Eu faço um sacrifício para receber alguma coisa. Então, na verdade, mostra ainda a nossa imaturidade espiritual. E avançando um pouco mais, Kardec também aqui nessa mesma questão que nós estudamos, né, da expiação, ele coloca aqui embaixo, né, de que lhe serve, enfim, humilhar-se diante de Deus, se conserva o seu orgulho diante dos homens. Aí Kardec traz para nós duas questões também, desse mesmo item de privações voluntárias.
a questão 720 e 721. Diz aqui para nós: as privações voluntárias, com vistas a uma expiação igualmente voluntária, têm algum mérito aos olhos de Deus? A resposta: fazei o bem aos outros e tereis maior mérito. Há privações voluntárias que sejam meritórias? 720A, né? Sim, a privação dos prazeres inúteis, porque liberta o homem da matéria e eleva sua alma. Então, privação dos prazeres inúteis. Isso para ele é importante, né? Então, aquilo que nós achamos prazeroso, eu abro mão disso para poder me manter em equilíbrio. Isso já é um benefício. O meritório, na verdade, ele coloca, é resistir à tentação que vos convida aos excessos e ao gozo das coisas inúteis. É retirar do necessário para dar aos que não têm. Se a privação nada mais for que um fingimento, será apenas uma irrisão. Então isso que ele coloca para nós, que ele chama bem a atenção, essas privações superficiais. Porque ela mostra um sacrifício exterior, muitas vezes apenas para demonstrar essa postura de sacrifício, mas que intimamente a gente passa ali reclamando, não vendo a hora de acabar, né, esperando ali, né, continuando vivendo com os mesmos vícios, com as mesmas tendências. E depois na questão 721, que Kardec também recomendou, a vida de mortificações no ascetismo, a gente lembra que os ascetas, né, são aqueles, né, que inclusive foi comentado anteriormente, vou pegar aqui embaixo na 726, quando ele fala aqui, né, os bonzos, os faquires e alguns fanáticos, né? Então, na verdade, quando ele fala dos ascetas, ele se refere a esses que fazem esses sacrifícios, e nós vemos ali situações pelo mundo afora que são realmente inacreditáveis e que acontecem principalmente em épocas religiosas, né? Nós vemos ainda, em épocas, por exemplo, da Páscoa, pessoas que se crucificam em nome da fé. E aí, na verdade, a pessoa se machuca, se fere para fazer uma demonstração, mas na prática ela continua sendo a mesma pessoa. E aí, então, troca esse tipo de sacrifício em benefício realmente de algo que seja útil para si próprio e para o próximo. Esse é o verdadeiro sacrifício. É você, por exemplo, acordar cedo, se alimentar bem e você ir em busca, né, de oportunidades de auxílio. Muito mais do que você enfiar um prego nas mãos pendurado numa cruz em nome da sua fé. E tantas outras práticas que nós vemos pelo mundo afora. Então aqui continua também, né? A vida de mortificações no ascetismo tem sido praticada desde toda a antiguidade e nos diferentes povos. Ela é meritória sob algum ponto de vista? Olha só a resposta que os espíritos dão. Bom dia, Simone. Perguntai a quem ela aproveita e tereis a resposta. Se não serve senão ao que a pratica e o impede de fazer o bem, é egoísta, qualquer que seja o pretexto sob o qual se disfarce. Ou seja, né, nós gostamos de mascarar as nossas atitudes, né, em nome de um bem maior, só que intimamente, e como Erasto comenta, né, Deus nos julga pelas nossas intenções, isso não tem valor nenhum. Submeter-se a privações no trabalho pelos outros é a verdadeira mortificação de acordo com a caridade cristã. Então podemos observar, né, o que é de fato. Nesse caso das expiações, não adianta eu querer fazer expiação, nós já chegamos até a falar sobre isso, né? Deixa eu só ver rapidamente. Aqui só um instantinho. Chaconete colocou, né, no catolicismo a promessa que se faz ao Pai é barganhar com Deus, né? Nós chegamos até a comentar sobre isso há um tempo atrás, a respeito, por exemplo, né, pessoas que sentem culpa em nome do perdão, elas dizem, né, olha, já que eu cometi esse ato, então para poder aliviar minha consciência, para poder conseguir o perdão de Deus, eu vou fazer uma caminhada de 10 quilômetros em direção àquela basílica. Então a intenção dele é que aliviar a consciência e essa prática na relação com Deus, ela é sincera. Porque ele faz isso muitas vezes
com um verdadeiro desejo de se corrigir. Só que a forma como as coisas são feitas, elas acabam não trazendo tantos os benefícios, porque o indivíduo se tortura fisicamente, fazendo uma caminhada, machucando os pés, muitas vezes carregando uma cruz, como nós vemos, né, em muitas peregrinações que acontecem. E, na verdade, qual é o benefício disso exatamente? Porque, assim, o sacrifício não significa necessariamente um benefício. O sacrifício significa apenas uma dor, uma autotortura em nome de um alívio de consciência. Então é muito mais fácil a transformação íntima de um indivíduo, a sua reforma interior, através de um trabalho que seja realmente produtivo, em que ele possa pôr na prática, demonstrar na prática a sua verdadeira transformação. E não simplesmente esse sacrifício. E em todas as culturas nós encontramos isso, né? Pessoas que se isolam, né? Pessoas dizem assim, olha, eu vou me colocar dentro de um templo religioso e vou viver o resto da minha vida lá porque eu cometi aquele ato. A quem exatamente isso beneficia? O que isso traz de positivo para a vida daquela pessoa? Né? Angelina trouxe para nós aqui uma mensagem, irmão do bem, seja bem-vindo, muito bom dia. A verdadeira caridade é um ato de amor. Se faz sem olhar no outro, se merece ou não. Ajuda sem maiores intenções. Simplesmente serve com doação, dedicação e amor. Né? Então, de novo aqui, a verdadeira caridade é um ato de amor. Se faz sem olhar no outro, se merece ou não. Ou seja, né, esse segundo verso aqui dessa colocação mostra que nós temos ainda aquela caridade que ela é seletiva. A impressão que dá é que nós ainda fazemos a caridade para quem nós achamos que merece. Então é ainda um estágio imaturo nosso, que faz com que nós entendamos o amor como sendo um amor seletivo, enquanto que nós já tivemos, através dos ensinamentos de Jesus, um contato com o amor universal. E a gente lembra, né, que Joana de Ângeles reforça para nós esse entendimento quando ela diz assim, não importa qual é a resposta que o outro está dando, de que forma que ele vai receber a caridade, isso é um problema dele. Muitas vezes ele passa por experiências em que o torna amargo, pelas próprias amarguras da vida, ele se torna endurecido pelos tantos nãos que ele recebeu durante a sua vida, nos momentos de maiores necessidades, em que ele foi humilhado, em que ele foi subjugado por aqueles outros que poderiam ajudar e não. Mas no momento em que nós fazemos o ato, esse ato nos pertence. A resposta pertence ao outro. Mas nós ainda condicionamos os nossos atos, né? Eu faço para ele porque ele é dessa religião. Eu faço para ele porque ele está sorrindo para mim. Então essa nossa dificuldade de vivenciar esse amor incondicional, pelo fato de nós não termos os valores ainda desenvolvidos, e a gente lembra, né, a caridade, como eu sempre falo para vocês, ela é uma somatória de virtudes. O ato da caridade sincero e puro, ele exige de nós desprendimento, amor ao próximo, tolerância. Ele traz para nós ali a indulgência, que é você não julgar o outro antecipadamente. Então você praticar esse gesto com amor, esse realmente é a verdadeira transformação que nós vivenciamos. Né? Então, essa é a caridade, que é o ato de amor. Então, todos esses sacrifícios que nós escolhemos hoje como respostas ao erro que nós praticamos, muitas vezes eles são ineficazes. Porque nós acreditamos, né, que através do castigo, porque na verdade essas expiações que nós nos impomos, essas privações voluntárias que nós escolhemos, nós acreditamos que através dessas dores, trazendo ainda aqueles resquícios gravados no nosso inconsciente, de que é através da tortura, é através da dor, do castigo, que nós vamos nos redimir. Mas aí Jesus já trouxe para nós a fórmula mágica de transformação, que é amar o outro como a nós mesmos. Como é que eu posso amar o outro se eu estou me machucando? Que tipo de amor é esse que eu pratico quando eu me firo, quando eu me torturo em nome de uma regeneração moral?
de um alívio da consciência. Então, quando amar, que é exatamente promover essa mudança interior e passo a amar o próximo, aí sim nós começamos a vivenciar de fato esse ensinamento com esse grau mais profundo de compreensão. A Sonja colocou para nós, né? Também podemos nos lembrar no capítulo do Evangelho, onde nos fala sobre a riqueza, o bom uso da riqueza para ajudar os menos favorecidos, bem como o orgulho daqueles que, mesmo tendo poucos, são soberbos e não ajudam o próximo por olharem somente as suas necessidades. Essa questão da prova da riqueza e prova da pobreza, ela, como já a própria Condessa Paula, lá nas entrevistas que Kardec fez no livro O Céu e o Inferno, ela fala para nós dessa grande dificuldade que é a prova da riqueza e da mesma forma a prova da pobreza. Porque a riqueza não significa que o indivíduo seja moralmente inferior. E, ao mesmo tempo, a pobreza também não significa que ele seja um espírito, ele é um espírito moralmente elevado. Cada espírito é colocado naquela posição de acordo com suas necessidades. Mas a verdadeira prova, como eu sempre falo para vocês, né, não é aquilo que você experimenta, é como você experimenta. Porque você está, por exemplo, na prova da riqueza, o seu verdadeiro aprendizado é como você se comporta nessa nova condição. E a prova da pobreza é a mesma coisa. Aquela prova de privações, de dificuldades, seja em que área for, de que forma que você aceita isso como aprendizado. Bom dia, professor. Vamos para a Miramês, meus amigos, aqui, ver um pouquinho da ilustração desse item para nós. Questão, então, número 1000, o artigo Resgate das Faltas. Vamos a ele. O que chamamos de processos de despertamento espiritual se dá em todo lugar, onde quer que seja. A vida é vida em qualquer ponto do universo de Deus. Como pode ser que somente na carne se repare as faltas? Como pensar que somente no corpo físico se evolui ou desperte as qualidades espirituais? Isso é um contrassenso. A nossa escola, e de todas as almas, é dentro da criação de Deus. Não podemos pensar que só na Terra recebemos lições e despertamos valores. Bom, aqui nós já conseguimos aprender, né, com tantos relatos que nós estudamos, com tantos depoimentos que chegam do plano espiritual, percebendo que o espírito aprende onde ele estiver. Algumas lições favorecem mais um ambiente ou outro para o espírito poder despertar sua consciência, como é o caso, por exemplo, de nós vivermos, né, esse estado intermitente entre mundo físico e mundo espiritual. Então, estando nessa posição ou naquela posição, nós vamos então vivenciando experiências compatíveis com esses ambientes que vão trazendo para nós ali maiores ou menores dificuldades de aprendizagem. Mas em qualquer local que o espírito esteja, nesse, como é colocado por Miramês aqui, né, nesse universo de Deus, é um ambiente onde o espírito pode aprender. Estamos dentro do progresso e com ele avançamos para Deus na programação que ele mesmo fez. Em verdade, tudo o que ocorre conosco são processos de elevação espiritual, pelos quais todos temos de passar para a luz dos nossos caminhos. A natureza sabe o que fazer, sob a influência das leis de Deus. É necessário que saibamos nos conduzir diante dos nossos feitos passados que nos fizeram sofrer. Não é ficando em jejum para nos iluminarmos. Não é nos sacrificando exteriormente para alcançarmos a paz. Não é ficando calados que despertaremos as condições espirituais que nos fornecem a tranquilidade da consciência. Jesus nos ensinou com a sua própria vida o que deveremos fazer para a devida libertação espiritual. Vejamos o que os discípulos fizeram, estudemos suas vidas e copiemos seu procedimento. O arrependimento deve ser sincero, compreendendo que fora da caridade não há salvação. Não podemos iludir a nós mesmos diante da vida maior. O nosso dever é refazer nossas condições espirituais. E isso deve ser constante para chegarmos ao amor sem condições.
Não é levando o corpo físico a determinadas privações que a alma se ilumina. O fanatismo torce a verdade. Caminhamos para a felicidade que nos chega e deve chegar de todas as direções, por variados processos de educação espiritual e sabedoria dos segredos da vida, para sabermos como comportar no dia a dia. Só por meio do bem afastamos o mal. Somente pelos canais da caridade nos livramos das prisões do mal, e somente o amor nos coloca frente a frente com a nossa consciência, sem que ela nos condene. Né? Então aqui o aprendizado para nós, muitas vezes vem dessa autocondenação e se transforma naturalmente também em torturas das mais variadas ordens. Então é uma tortura física, é uma tortura moral, porque nós achamos que é o suficiente, é a forma que nós aprendemos para aliviar a consciência. Né? Aquela imagem que nós já gravamos, né? Que é o indivíduo sendo chicoteado, isso se torna para nós um símbolo muito grande. Porque nós queremos isso, né? Para aliviar a consciência, basta o castigo. Nós não aprendemos ainda a nos reformar pelo amor. A gente se reforma ainda pela dor. E dor essa que nós mesmos nos impomos ainda. E continua. O combate ao mal não aprendemos de homens nenhum, e sim de Jesus, que vem nos acompanhando há milhões de anos com a mesma paciência de sempre. E Paulo, o apóstolo, entendeu isso, tanto que diz em uma de suas epístolas: porque eu não recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Aqui na mensagem de Gálatas 1:12. E a doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, nos fala o mesmo. Os mensageiros de Jesus que ditaram, nos mostraram Jesus como o único modelo para a humanidade ser feliz. As nossas faltas, os nossos erros por ignorância das leis e por não termos forças para corrigi-los, devem ser corrigidos em qualquer lugar, tanto na carne como fora dela. Os sofrimentos existem em muitas dimensões. De que lhe serve finalmente humilhar-se diante de Deus, se perante os homens conserva seu orgulho? Concluem os espíritos superiores que responderam à pergunta em questão. Contudo, não basta ao homem cumprir exteriormente tão profunda recomendação. De que lhe valeria humilhar-se perante os homens, talvez por conveniência e mesmo interesses materiais, e ser orgulhoso ante a paternidade universal? Amemos a Deus em todas as coisas. Aí estão incluídos o próximo e a própria criação da majestade divina. Né? Então essa mensagem ela é bastante esclarecedora para nós. Bom dia, Cléo. Bastante esclarecedora para nós, que é bem interessante, né, que os ensinamentos que nós vemos, assim, como é esse que Miramês trouxe para nós, a respeito de uma situação exterior sem a transformação interior, nós vemos, por exemplo, naquelas punições, vamos imaginar o seguinte: o indivíduo comete um crime e aí então o tribunal coloca para ele prestação de serviços públicos. E aí então ele vai prestar esses serviços como um cumprimento da lei que foi imposta, né, da punição que foi imposta para ele, mas não quer dizer que ele faça isso com o verdadeiro espírito de renovação. Né? Ele simplesmente faz porque ele é obrigado a fazer. E aí mostra para nós que não houve, de fato, ali o aprendizado sincero. Né? Porque o serviço público é uma forma de punição para fazer com que o indivíduo beneficie a sociedade daquilo que ele próprio retirou da sociedade. Né? Manda lá, Duru. Então temos aí essa reflexão importante que Miramês traz para nós. Né? Chegou para nós aqui, olha só que bacana, né? Uma mensagem de um irmão da escola islâmica, né? Alá, salam aleikum. Fui um desses que no jejum diário tentava reconhecer o sofrimento do Cristo, fazendo esse sacrifício diante de todo aquele movimento de amor. A minha fé, que só queria estar bem comigo mesmo e com minha família, que também participava desse ritual,
que para nós o divino traria um bem-estar espiritual a todos nós, e num dia da celebração do Corão, eu tive a infelicidade de, num pequeno tumulto, naquela roda gigante de homens, amigos e irmãos, eu fui pisoteado, e sem o ranço do mau pensamento, eu não guardo e nunca guardei a raiva daquele momento onde o pensamento de cada um deles era o amor a Alá e o melhor para a nação do islamismo. Aqui a gente fala, né, para quem já viu naquelas imagens, né, das celebrações do Ramadã e outras celebrações lá, principalmente no Oriente Médio, nós vemos aquela grande peregrinação que vai a Meca, e nós temos a Kaaba, né, aquela grande caixa quadrada, né, que tem ali um simbolismo muito importante para o islamismo, e naquelas peregrinações eles ficam então girando, dando 7 voltas em torno daquele símbolo, né, daquele monumento. E aí então dessa grande roda gigante a que se refere aqui o nosso irmão, e acabou aqui sendo pisoteado, né? E sem o ranço do mal, coloca para nós aqui, sem o ranço do mau pensamento eu não guardo e nunca guardei a raiva daquele momento, onde o pensamento de cada um deles era o amor a Alá, e o melhor para a nação do islamismo, que só traria, com certeza, uma melhoria pessoal a tudo que nos tornaria o homem de bem, como foi falado no Evangelho de Luz. Como foi falado em seu Evangelho de Luz, hoje sem dor, sem a certeza de que o bem do Islã é mostrar aquele que convive com o bem ao outro e ao amor à nossa terra, e que só nos faz melhor do que eu era no passado. O meu presente nesse momento é saber que tudo é igual ao plano espiritual, e que todos nós juntos somos um só na alegria de ver e saber que o Cristo nos dá o melhor que podemos ser. Que a luz do Cristo e de nosso Alá compadeça com a alegria de estar junto de nossos irmãos que rezam por nós, na grande roda de amor que vivenciamos. Maleikum Salam. Amin é o nosso irmão aqui então. Muito obrigado, seja sempre bem-vindo aqui no nosso trabalho. Né, um irmão muçulmano trazendo aqui uma lição para nós, né, mostrando que as práticas que são vivenciadas com sinceridade fazem com que os homens se elevem a Deus. Né, se compreendam, né, como espíritos. Né. Então tá certo. Né, então está aqui o nosso irmão. Né, então, trazendo para nós esse belíssimo depoimento, né, que faz com que nós aprendamos, né, sempre também com esses ensinamentos que chegam para nós de outras escolas. Então, meus amigos, essa é a grande demonstração que nós temos, né, o grande aprendizado a respeito dessa questão dos resgates das nossas faltas. Avançando um pouquinho para nós aqui na próxima questão 1001, Kardec coloca para nós, né? Não há nenhum mérito em se assegurar após a morte um emprego útil para os bens que deixamos? Essa pergunta aqui ela está relacionada com, por exemplo, um indivíduo que viveu aqui no mundo material procurando acumular riquezas, né? Tá certo, né? Sacrificando ali, se sacrificando no trabalho, fazendo com que seu patrimônio cresça e tudo mais. E aí depois, então, quando ele desencarna, ele deixa aquilo como um patrimônio para uso e de benefício de outras pessoas. Por isso, então, Kardec pergunta se isso traz algum benefício. Que depois que o indivíduo desencarnou, o seu patrimônio seja, então, utilizado para o bem. Então, mais uma vez a pergunta, não há nenhum mérito em se assegurar após a morte um emprego útil para os bens que deixamos? Nenhum mérito não é bem o termo. Isso vale sempre mais do que nada. Mas o mal é aquele que dá ao morrer, geralmente, é mais egoísta do que generoso. Quer ter as honras do bem sem lhe haver provado as penas. Aquele que se priva em vida tem duplo proveito, o mérito do sacrifício e o prazer de ver felizes os que beneficiou. Mas há sempre o egoísmo a dizer ao homem, o que dás, tiras dos teus próprios gozos.
E como o egoísmo fala mais alto que o desinteresse e a caridade, ele guarda em vez de dar, sob o pretexto das suas necessidades e das suas exigências da sua posição. Ah, lastimais aquele que desconhece o prazer de dar, porque foi realmente deserdado de um dos mais puros e suaves gozos do homem. Deus, submetendo-o à prova da fortuna, tão escorregadia e perigosa para o seu futuro, quis dar-lhe em compensação a ventura da generosidade de que ele pode gozar neste mundo. Então mostra para nós aqui que, primeiro, aquele que chega no mundo espiritual deixando esse patrimônio, né, acaba ele mesmo não vivenciando essa generosidade, essa bondade, essa caridade, pelo fato dele não ter aberto mão daquilo que para ele era uma conquista pessoal, era um patrimônio intocado. Ou seja, eu não vou fazer nada porque isso me pertence e quando eu morrer você pode doar aos pobres. Então a resposta que foi dada para nós aqui dos espíritos é que mal, isso não pode dizer que seja assim. Quer dizer que não é um mal, quer dizer, houve o bem a partir do momento que aquele patrimônio que foi construído foi utilizado póstumamente em benefício de outras pessoas. Mas o grande efeito para esse espírito seria se ele mesmo tivesse utilizado o patrimônio conquistado e dividido, repartido com aqueles que precisassem. Aí sim teria um grande efeito. Como referência, nós temos aqui a questão 814, que diz aqui para nós. Deixa eu só pegar aqui antes de vocês colocarem. Lá em cima a Sun já colocou para nós, né? Foucault, pensador francês, estudado no direito, né, diz que punição sem educação não gera transformação. O sujeito precisa ver um sentido nas consequências que lhe são impostas. Sem sentido não há transformação. E esse é um processo, Sonja, que a nossa sociedade ainda, embora teoricamente tenha compreendido, não tenha vivenciado. Tanto é assim que nós percebemos que o nosso sistema educativo da justiça, ele tem muito mais uma característica punitiva do que educativa. Nós chegamos a falar sobre isso há umas 2 semanas, né? Tratando dessa questão, que nós ainda não temos uma estrutura adequada para conduzir aqueles infratores para esse caminho do equilíbrio, para esse caminho de transformação. Porque o próprio ambiente, a forma como a justiça é imposta, acaba fazendo com que ele seja castigado e, consequentemente, não perceba a importância dele ter vivenciado aquela experiência de restrição, né, de isolamento da sociedade. Então, nós ainda temos um caminho longo para percorrer. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente vai, por exemplo, no Livro dos Espíritos e aborda ali a lei do progresso, nós percebemos que a estrutura da sociedade e as nossas próprias leis estão progredindo, ainda que sejam em passos lentos. Como eu falei para vocês, nós somos muito imediatistas, né? Então nós queremos ver aqui tudo acontecendo agora, diante do nosso tempo. Então nós queremos ver as coisas sendo corrigidas, o mundo sendo transformado, o paraíso descendo na Terra. Só que na verdade isso vai acontecendo em tempo que nós não podemos controlar. Então nós vemos aqui uma parte dessa transformação, outras gerações verão outras partes e depois então em outras gerações essas transformações vão se efetivando. Então, infelizmente, nós estamos ainda aprendendo nessa estrutura básica a lidar com essa verdadeira justiça e perceber a evolução da sociedade como consequência da evolução dos próprios indivíduos. Por isso, então, essa punição sem educação não gera transformação. Dentro do campo espiritual, saindo agora da linha do direito, e entrando no campo espiritual, nós vemos que as leis divinas operam da mesma forma. Só que nós sabemos então que, como da mesma forma que acontece com essas transformações na nossa sociedade, que não acontecem de um tempo para outro, de um momento para outro, os espíritos então têm ali toda a imortalidade para poder passar por essa transformação. E aí então nós temos a reencarnação como parte dessa experiência. Nós temos as provas e expiações que chegam para nós também
como experiências educativas para despertar a nossa consciência e, consequentemente, gerar essa transformação, como Foucault coloca. Então nós vemos exatamente esse mesmo senso de uma justiça educativa sendo aplicada aqui no nosso mundo de provas e expiações, né, nessas leis naturais de Deus, e sendo também trabalhadas na nossa sociedade terrena, mas de uma forma muito mais lenta. Porque a gente lembra, né, que depende de muitos fatores para que esses conceitos sejam aplicados. Não é possível, por exemplo, você pensar em educar um criminoso numa sociedade onde acontecem tantos crimes violentos e você não vai pensar naquele indivíduo como um espírito que cometeu um erro e precisa ser educado. Você vai pensar num criminoso e como criminoso ele vai ser tratado. Né? Então nós vemos ali quantas mudanças ainda precisam ser alcançadas na nossa sociedade para que a gente chegue realmente a esse estado de justiça. Né? Um tempo atrás, me lembro de uma reportagem sobre um presídio na Europa, né? Não me lembro o país, mas os detentos faziam lá aula de sociologia, culinária, entre outros, né? Jogavam futebol com os guardas. Uma coisa que me chamou a atenção é que prepararam um churrasco manipulando facas, e o índice de fuga era baixíssimo, né? Bem como o de reincidência no crime. Né? Pois é, nesse caso a gente precisaria então estudar, né? Entender exatamente quais são os princípios desse processo educativo, né, que de fato seria uma justiça restaurativa que hoje começa a ser estudada. Né? A Miriam, que não está aqui hoje, ela gosta bastante de falar sobre isso, que é essa justiça que visa fazer com que as partes se compreendam, entendam a causa daquele tipo de prática, por que o crime foi praticado, não apenas julgar o crime, mas entender qual é a origem daquele crime. Então é um processo longo ainda que a nossa sociedade precisa compreender. A Andréa colocou lá em cima, né, toda vez que leio essa questão, que tem que sair daqui sem nada material, sem deixar. Né? Pelo contrário, né, Andréa? A gente vai ver aqui mesmo nessa questão, como eu estava falando para vocês, que eu ia ler agora, inclusive, para até responder já essa sua dúvida. Questão 814. Nós vamos aqui, ela é do capítulo número 9, Lei de Igualdade, lá no terceiro livro das Leis Morais, o item número 5, que fala de provas da riqueza e da miséria. Então, aqui na questão 814, diz assim para nós: por que Deus concedeu a alguns a riqueza e o poder e a outros a miséria? E a resposta: para provar a cada um de uma maneira diferente. Aliás, vós o sabeis, essas provas são escolhidas pelos próprios espíritos, que muitas vezes sucumbem ao realizá-las. Né? Então, é uma resposta breve, né? Mas aqui o que importa para nós, quando a gente fala sobre essa questão de lidarmos com a riqueza, de lidarmos com o patrimônio, né? A gente não precisa necessariamente falar de grandes fortunas. Basta que alguém tenha ali uma estabilidade, um patrimônio que tenha sido conquistado, que tenha sido trabalhado. Né? A gente lembra que quanto maior a estabilidade nós temos aqui no mundo material, maiores são as nossas oportunidades de olharmos para aqueles que não têm essa estabilidade, de olharmos para o outro que não pode ter aquilo que nós tivemos. Porque assim como nós podemos, por exemplo, um patrimônio bem construído, uma família afetivamente bem construída, tudo aquilo que nos propõe, a saúde física. Então, quer dizer, você tem um emprego, você tem um patrimônio, você tem uma boa família, você tem saúde física, você tem a sua inteligência, você tem tudo, né? Ou se você não tem tudo, você tem ali partes daquilo que te dá uma estabilidade. Quando a gente olha para essa estabilidade, já é o suficiente para a gente poder perceber que é possível auxiliar aquele que não tem. Se você tem inteligência, você pode ajudar aquele que não compreende. Se você tem o seu patrimônio, você pode ajudar aquele que não tem, porque isso te dá tranquilidade. Tudo aquilo que te proporciona tranquilidade não é um estado de férias que a gente passa aqui no mundo. É, na verdade, uma base, né, um alicerce sólido e seguro para que você possa desempenhar outras tarefas. Só que o que nós fazemos, geralmente,
nós aqui enquanto encarnados, é que quando a nossa vida está bem certinha, a nossa vida está bem construída, a gente monta a rede embaixo do coqueiro e fica tomando banho de coco. Em vez de aproveitar essa tranquilidade, essa estabilidade, para alçarmos voos morais mais altos, a gente para e fica tranquilo. Porque para nós é assim, a gente pensa, bom, minha vida está tranquila, eu não tenho por que esquentar a cabeça, eu não tenho problemas, então eu vou curtir a vida. E aí nós não pensamos exatamente no objetivo de nós estarmos aqui. E percebemos que essa estabilidade que nós conseguimos construir em todos esses campos, uma estabilidade afetiva, emocional, saúde física, patrimonial, do seu emprego, social e tudo mais, essa estabilidade é sempre oportunidade para que você possa fazer algo mais. Só que para nós esse algo mais não é necessário. Aí a gente lembra, né, daquela passagem, né, do filme O Rei Leão, necessário, somente o necessário, o extraordinário é demais. E a gente aplica isso até mesmo no campo moral. Para que eu vou fazer mais se eu já tenho o necessário? E eu penso no eu tenho o necessário, eu não preciso de nada, eu isso, eu aquilo. E a gente começa então a viver esse egoísmo sem se dar conta de que nós estamos sendo egoístas. Por isso que é importante o estudo para nós dessas questões morais, porque se você perguntar para a maioria das pessoas, você se considera egoísta? Ele vai dizer não. Mas o que você fez em termos de generosidade? Nada. Mas isso não quer dizer que eu seja egoísta? Responderiam. Então é o que a gente pensa, né? Que ou você é bom ou você não é. Né? Quando a gente fala sobre essas questões morais, né, que Jesus coloca para nós no Evangelho, quando ele diz, né, que ou você tem sal ou você não tem sal, ou você é insosso, né? Então não tem ou sim sim ou não não. Então para nós, quando você pergunta para alguém o que você faz de bom para o mundo que você vive, se ele não faz nada, ele é egoísta. Se ele faz o mal, ele é egoísta da mesma forma, só que de uma forma muito mais negativa, muito mais destrutiva para si próprio e para os outros. Então é essa compreensão que falta para nós, essa compreensão moral, esse estudo moral, esse estudo desses valores que nós precisamos compreender. Né? Vamos em frente, pessoal, só para fechar aqui esse próximo capítulo, né, sempre tem coisas importantes para a nossa reflexão. Né? E ali a Sônia já colocou algo importante, né, que por isso que a dor se faz tão necessária. Né? Se tivermos tranquilidade, não nos movimentamos. A necessidade faz o sapo pular. Então, no mundo de provas e expiações, né, a gente pode perguntar, né, quem pode se considerar feliz plenamente? E alguém vai dizer, olha, eu tenho uma vida tranquila, eu tenho uma vida relativamente satisfatória, mas felicidade não. Porque a nossa vida aqui no mundo material, ela sempre traz para nós ali uma instabilidade, uma segurança. Se não diretamente na minha vida, por exemplo, minha vida é tranquila. Certo, mas você vive num ambiente social cheio de problemas. Você consegue ser feliz vivendo num ambiente assim? Em que você tem ali, né, a sua casa, o seu condomínio, e do lado do muro onde você mora você tem gente passando fome. Como é que você consegue ser feliz olhando para o miserável enquanto você tem a sua mesa farta? Então, na verdade, nós acabamos nos iludindo. Então, vivemos num mundo de provas e expiações como o nosso, na verdade, sempre existe um mecanismo nesse mundo que nós vivemos que não permite que nós nos estabeleçamos assim, né, nesse comodismo, nessa tranquilidade que nós acreditamos. Sempre tem algo que nos mobiliza. Por isso o espírito tem que estar sempre ativo, sempre pensando no seu próprio desenvolvimento, se ele tem a compreensão disso. Né? O Tico até colocou, né, e só se mudar para o céu. Né? Pois é, tem que ser um céu bem alto, né? Porque até lá, imaginário, bom dia. A Angelina colocou, né, existem momentos felizes. Né? A palavra felicidade ela precisa ser bem definida, né, Angelina? Existem momentos de satisfação, existem momentos de alegria, porque a felicidade não é momentânea. A felicidade é uma conquista definitiva, que todos nós almejamos e ela vem sendo construída gradualmente.
né? Mas quando a gente fala assim aquele momento de satisfação, de alegria, de prazer que nós vivemos, muitas vezes prazer saudável, é claro, né? Onde nós, por exemplo, numa reunião de família, onde encontramos todos os familiares amados, onde tudo acontece muito bem, quando você faz ali, né? Exato, né? Quando você faz ali, né, uma viagem, quando você tem o seu trabalho, uma atividade que você realiza que te proporciona te proporciona prazer, você não pode dizer que aquilo é uma felicidade. Porque a felicidade ela vai sendo conquistada, ela vai sendo construída. Mas nós chamamos de felicidade, né, porque assim como nós chamamos o amor de muitas formas também. Para finalizarmos, meus amigos, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Temos mais uma questão para colocar aqui. Mas vamos lá. 1002. O que deve fazer aquele que em artigo de morte... eu tive que procurar aqui no dicionário essa expressão artigo de morte, significa ali no momento da morte, né? O que deve fazer aquele que no momento da morte reconhece as suas faltas, mas não tem tempo de repará-las? É suficiente arrepender-se nesse caso? A gente já viu lá em cima também, né, na primeira questão, quando o Miramês falava para nós, né, sobre aquele que se arrepende no momento final, a resposta dos espíritos. O arrependimento apressa a sua reabilitação, mas não o absolve. Não tem ele o futuro pela frente, que jamais se lhe fecha? Então, nós já falamos sobre esse caso também. Lembrando, né, que todo o trabalho de regeneração do indivíduo, ele precisa, antes de trabalhar a sua reparação, ele precisa mudar o seu modo de pensar, precisa mudar o seu estado de espírito. Ele precisa reconhecer o equívoco que ele vivenciou. Portanto, ele precisa desse arrependimento. Depois do arrependimento, vem o trabalho de regeneração que se dá através da expiação e depois da reparação. Então, não importa o momento em que o espírito se arrepende. Quanto mais cedo isso acontecer, mais cedo ele começa o trabalho de transformação. Quanto mais ele atrasa, mais tardio será também e, consequentemente, mais prolongado será o seu estado de sofrimento. Por isso, mesmo que seja nesse momento final, quando o espírito se depara com esse momento da morte, com esse momento de deixar tudo aquilo que ele acreditava ser ali a sua realidade para trás, ele então se arrepende, tendo essa consciência de que a morte é apenas um processo e que a continuidade da vida se dá no plano espiritual, ele já chega nessa condição preparado. Ele já chega nessa condição pronto para iniciar esse processo de regeneração. Então, não importa quando. O que importa é que isso aconteça. E quanto mais cedo acontece, melhor. Mesmo que chegue nesse momento final, em que ele então passa por essas mudanças. Dudu trouxe para nós aqui, né? A felicidade está naquele que tem fome e um pão que é recebido mata a fome daquele momento. Isso é felicidade. O sorriso de quem recebeu o pão e de quem deu esse pão, isso no momento é felicidade. Portanto, a felicidade de quem recebe será a alegria no coração sincero de quem dá. Felicidade simplesmente é, né? Portanto, faça. Então está aqui, né, a mensagem para nós para ajudar nesse entendimento, né? Então esses estados de plenitude que a gente vai vivendo aqui no nosso mundo, quando a gente reconhece e a gente vivencia isso nos momentos, né, com frequência na nossa vida, nós nos condicionamos a sempre criar situações favoráveis para vivenciar essa experiência, né? Me dá um ok, pessoal, por favor, só para orientar o André. Ok, obrigado. Né, então, tá aí, pessoal. Esse aqui, então, o nosso encontro de hoje, já chegando aqui no final do nosso tempo. Muito obrigado pela participação que chega para nós aqui para nos ajudar no nosso entendimento. Né, Imaginário colocou para nós, né, o arrepender-se não produz um período, talvez longo, de sofrimento e, portanto, de inércia evolutiva.
Não é mais razoável e racional admitir os erros e praticar para não repeti-lo? Imaginarem, o arrependimento é parte de um processo de despertamento da consciência. Quando nós falamos desses 3 estágios, né, do arrependimento, da expiação e da reparação, nós poderíamos dividi-los em 3 estudos diferentes. Cada estudo falar de um estágio. E quando nós falamos do arrependimento propriamente dito, quando ele chega para nós, para mostrar que a consciência apontando que nós praticamos aquele equívoco, tá certo, tem gosto para tudo, né, Tic-Tac? Mas tá valendo, valeu o apoio. Então, quando nós falamos do arrependimento, que é o momento de despertar da consciência, ele tem um processo. Para uns, é uma motivação para que ele possa iniciar o processo de regeneração. Para outros, é um momento muito difícil que, de fato, prolonga o sofrimento e, de fato, leva a uma inércia evolutiva. Tanto nós temos assim que Joana de Ângeles fala bastante sobre isso, a respeito da depressão, que muitas vezes o espírito traz de existências anteriores esse estado depressivo exatamente porque ele vem assolado por uma culpa prolongada. Então o arrependimento é uma necessidade, mas a forma como cada indivíduo vai lidar com o arrependimento, ela é muito relativa. Por isso, né, nós chegamos até a falar sobre isso ontem, sobre o plano espiritual, né, a legião de psicoterapeutas que nós temos no plano espiritual para acolher a todos aqueles que chegam depois de uma jornada, muitas vezes equivocada, para fazer com que ele veja esse arrependimento como uma oportunidade de transformação. E não simplesmente como uma forma de autotortura. Então, o arrependimento, de fato, ele tem esse efeito. Mas eu posso, por exemplo, eu estou arrependido de fazer tal coisa, eu prometo não fazer mais. Aí vocês percebam que eu me arrependi e, ao mesmo tempo, já iniciei a transformação para não fazer mais isso. Mas para outros eu me arrependo e eu não mereço existir. Aí então é aquele que se prende dentro de si mesmo, né, no altar da sua própria consciência, num estado de julgamento eterno. Porque seja eterno enquanto dure, como diz Vinícius de Moraes. Né? Então, muitas vezes, para ele, essa autopunição, essa culpa, esse estado esse estado de autopunição mesmo, né? Ele acaba sendo prolongado e tem espíritos no plano espiritual, como nós vemos André Luiz trazendo para nós nas suas descrições, que isso se torna assim anos, décadas, até mesmo séculos, dependendo da condição do espírito. Porque ele realmente diz assim, olha, eu não presto, eu não devia fazer isso. Porque nós vemos crimes acontecendo pelo mundo afora, de espíritos que depois reconhecem esse crime. E aí depois esse reconhecimento fica prolongado. Então é parte de um processo. O arrependimento significa a sua consciência mostrando para você que você errou e você reconhece isso. Agora, o que cada indivíduo vai fazer com esse sentimento que nasce dentro dele vai depender muito do seu estado psíquico, da sua compreensão, vai depender daquilo que ele é de fato. Né? Mas é parte de um processo, não temos como negar isso. Né? Mas é isso, meus amigos. Né? Sim, todo aprendizado né, Angelina? Tem aqueles que trabalham de uma forma rápida e tem aqueles que trabalham de uma forma gradual, passando por esclarecimentos que vão por etapa. Nós ainda estamos nessa condição, vivendo esse aprendizado gradual. Então nós aprendemos um pouco de cada coisa, aprendemos, assimilamos, mudamos, né? E há aqueles que aprendem rapidamente. Depende muito do estado do espírito. Quando há o arrependimento, a culpa é amenizada e isso traz um bem elevado. Quando o remorso assola o irmão, isso compromete o seu futuro como espírito. Né? Tá aí a resposta, então, que chega para nós do plano espiritual, o imaginário. Esse aqui é o esclarecimento. Né? Então a culpa é amenizada de fato.
Agora, quando vem o remorso, né, aí então o espírito fica ali preso durante muito tempo nessa condição, até que ele então passe. E nós lembramos, né, como eu já falei para vocês, eu me lembro de, eu já comentei com vocês várias vezes sobre ele, era o nosso querido Joaquim de Aruanda, que era um espírito que fazia estudos aqui no Pautalk. E ele então comentava, né, sobre a grande quantidade de espíritos que imploram para reencarnarem, tamanha a dor moral que eles vivenciam pela culpa. Mas não é somente pedir para reencarnar. Eles pedem condições de muito sofrimento, como se reencarnar e sofrer fosse o suficiente para que ele pudesse se transformar. E ele era de fato um preto velho, o Atico-teco, né? Então, ele traz para nós esse esclarecimento mostrando que o espírito diz assim, não precisa ser muito longe, nós vimos isso na Memória de um Suicida. Lá junto com Camilo Cândido Botelho, né, o espírito que diz assim, nossa, eu matei aquela pessoa, matei a minha esposa, cometi o suicídio, eu mereço reencarnar para sofrer. Não, sim, ele é muito sábio, muito divertido também ele. Né? Então o espírito pede para reencarnar por causa da culpa, não pela consciência do arrependimento e pela necessidade que ele vê realmente de corrigir, de se transformar. Mas aí, claro, né, os espíritos sábios, né, os instrutores, vão sempre dizer, olha, vai com calma, não é o momento ainda. Vai dizer, né, fica calmo, primeiro compreenda, se prepara, depois você reencarna, para fazer com que a reencarnação seja positiva. Agora, para muitos espíritos, a reencarnação vem como uma parte da terapia que ele precisa vivenciar. Muitas vezes ele vem aqui quase que passar uma vida vegetativa, mas é parte de um processo que ele tem de desenvolvimento. Então ele precisa dar aquela acalmada na consciência, ele precisa ser envolvido com muito amor, para depois voltar para o plano espiritual, recobrar a sua condição emocional, de poder refletir, e aí depois, numa próxima reencarnação, ele vem então fazendo um trabalho de crescimento. Então a gente vê que cada espírito reage de uma forma diferente, né? É interessante observar que se o erro serviu para que não fosse repetido, não foi em vão. Exatamente, né? Quando o espírito reconhece e despertou nele, ele falou, bom, não posso fazer mais isso. Mas é isso, meus amigos. Encerrando por aqui o nosso estudo de hoje, né? O Hermes lembrou aqui, né, lá no túmulo de Kardec, né? Nascer, viver, morrer, renascer ainda, tal é a lei. Né? Não, eu estava tentando lembrar do nome da... Como é que chama o nome da construção ali? Tem um nome, não é um mausoléu, como é que chama? Vocês se lembram? Lá no túmulo de Kardec, tem aquela construção, me fugiu o nome agora. Bom, naquela estrutura lá, para quem já viu a foto, sabe como é, né? Construído com pedras, né? Uma estrutura bem bacana. E lá se encontra, né? Lá se encontra... Não é lápide, também não é lápide. E lá se encontra também não é mausoléu, é outro nome. Né? Pô, lembrando aqui, a gente pega lá. Então tem essa inscrição lá, né? Também não é túmulo, é outro nome. É o nome daquela estrutura. Não é o túmulo, não é lápide, não é mausoléu. Dolmen. Será que é? Não é dolmen também, Flávio. Tem outro nome.